Alô, alô, hoje é dia 10 de dezembro de 2010. Hoje é dia de pular a cerca. Sexta-feira é dia de pular a cerca. O programa Pulando a Cerca não é sacanagem. É superar o obstáculo da visibilidade. Pois é. Esse programa não tem pauta, não tem censura, não tem roteiro, é como a vida. É totalmente inusitado. Igual ao apresentador do programa, eu, Daniel, que tive o AVC, o derrame, é a doença que mais mata no Brasil. Vamos convidar hoje, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Sempre foi. Vamos convidar a simpaticíssima, a cursíssima, agradabilíssima. Então, vamos convidar, vem pular a cerca com calma. A cerca está meio bagunçada, mas vamos, vem. Pula a cerca, aqui pelo meio, isso, quase derrubou a cerca. Holande Pauli Fischberg. Holande Pauli Fischberg. Tudo bem, Rolando? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. É um prazer estar aqui. Olha só, chegar uma pele. Olha só, tá nervosa? Não. Fez xixi? Já, tá tudo certo. Posso ficar bastante tempo aqui com você. Então, tá bom, vamos ficar bastante. Pode pular a cerca à vontade. Holande Paulo difícil, a tua idade. Hoje eu estou com 70 anos, beirando 71. Quer dizer, até o final do mês faço 71. É uma garotinha, eu tenho 95. É jovem, você... Não, eu me sinto muito jovem, a cabeça tem 20. Então tá bom, eu tenho 95, acho que tem 25, então tá bom. Rolande, você nasceu aonde? Nasci em Bruxelas, na Bélgica, logo no início da guerra. Em 1939, a guerra começou em setembro e eu nasci em dezembro. E como é que foi, então, a infância, logo no começo da guerra? Que negócio é esse? Eu, como, quer dizer, cidadã, nascida na Bélgica, mas eu tinha a cidadania do meu pai, porque na Europa ainda tinha esse costume, não sei se ainda existe hoje, que as pessoas, quando nasciam no local, elas ficavam com a cidadania dos pais. Porque, como existe países muito próximos, então a cidadania só é adquirida depois de viver muitos anos no local. Então, meu pai, de origem polonesa, então a esposa, que era quer dizer, que é minha mãe, que minha mãe vive até hoje, com 95 anos, nascida na França, mas ficou com a cidadania do marido, que era polonesa, e eu fiquei com a cidadania polonesa do meu pai. E como a Bélgica foi um dos países, quer dizer, eu acho que foi o segundo país a ser invadido pelas tropas nazistas, na verdade, o rei da Bélgica, que era o rei Leopoldo na época, ele negociou a rendição da Bélgica. Ele não queria que fosse destruído todo o patrimônio histórico do país, e ele nem tinha condições de lutar, então ele se rendeu. Mas ele se rendeu de uma forma negociada. E aí ele negociou com o Hitler, na época, de que a entrada deles, seria uma entrada triunfal em Bruxelas, seria no dia 10 de março. Então, até esse momento, ele pegou e abriu as fronteiras para todas as pessoas que se sentissem perseguidas ou não quisessem ficar no país, que saísse até... Ele dava um salvo-conduto para que as pessoas saíssem do país até o dia 10 de março. E
eu recém-nascida, que eu nasci no mês de dezembro, né? A minha mãe optou com a família de ir para a França. Como ela era francesa, e os irmãos dela eram franceses, meu avô era russo, mas a família dos irmãos só tinha um que tinha nascido na Polônia. O resto, todos os irmãos tinham nascido em Paris. Então, eles achavam que eles estariam em maior segurança como franceses na França. E eles resolveram, então, sair da Bélgica e ir para a França na véspera do dia 10 de março, que era um dia, eu acho que, de Pentecoste, que era o dia... Então, a família foi para a França. Aí a família foi para a Bélgica. Mas o interessante, Daniel, é contar o seguinte, é que eu fui pesquisar direito por que exatamente a gente foi parar, não em Paris, mas sim no sul da França. E aí eu fui pesquisar e eu pude ver o seguinte, que a França também negociou com a sua... quer dizer, que não foi um governo colaboracionista, né, junto com o governo nazista, na condição de que eles mantivessem uma parte da França, que seria o sul da França, como uma França livre. Então, nós fomos diretamente, o próprio governo da Bélgica, tinha até um local de acolhimento, quem quisesse ir para a França, para a parte da França livre, que era um campo de refugiados de belgas, só das pessoas que vinham da Bélgica. E foi assim que a gente foi parar no sul da França. Então, a família foi no campo... de refugiados. Qual era o nome? Na verdade, o sul da França, onde nós ficamos, era perto ali de Toulouse, por ali. Mas a cidade que nós ficamos era uma cidade chamada Saint-Gaudens. Olha só, Ronaldo, eu entendi que a família é uma família de ascendência judaica. Exatamente. Como é que é essa, além de vindo deportado entre a Bélgica para a França, numa guerra, e tem uma família judaica, como é que era isso? Então, vou te explicar. Já em 1936, 1937, na Alemanha, já começou a acontecer uma perseguição aos judeus, que já existia. E tinha um escritor, na época, Victor Kempter, o nome dele, que era um judeu, e ele começou a listar todas as proibições que estavam sendo feitas aos judeus na época. Então, era proibido andar na calçada, tinha que andar no meio-fio, tinha que ter a tarja no braço, tinha que ter... E essas coisas, entre a colônia judaica na Europa, ela foi se divulgando. Então, os judeus na Bélgica, sabendo que iriam ficar sob o domínio alemão, sabiam que essas restrições, eles iam ter que ser submetidos a essas restrições. Essas restrições já eram divulgadas. A partir da Noite dos Cristais, que foi em 1938, quando na Alemanha destruíram todo o comércio e todas as casas dos judeus na época, não só judeus, como também os testemunhas de Jeová e os ciganos, mas principalmente atingindo os judeus que eram que dominavam o comércio, que tinham melhores condições econômicas. Então, Rolando, vamos mudar um pouco o foco, que aqui no Pulão da Seca só se fala eu, não ele. Então, como é que foi a tua infância nessa situação de guerra? Bom, dessa maneira, quer dizer, a família de minha mãe, que eram os meus tios, tinham um caminhão de mudança, então imigraram para a França, e nós ficamos no sul da França. Meu pai, na época, estava nos campos de batalha poloneses, porque ele estava lutando pela Polônia. Como polonês, ele estava como polonês. Só que, na invasão da Polônia, o que aconteceu o exército entrou em debandada. E meu pai começou a nos procurar, sabia que nós tínhamos intenção de ir para o sul da França. E nós fomos para o sul da França. Quando chegamos lá, ficamos
num campo de refugiados chamado Le Moulin. Eu tinha menos de um ano, né, pequenininha, ficamos lá por 7 meses, até que meu pai nos encontrou. E ficamos lá por algum tempo. E depois meu pai conseguiu um trabalho numa cidade de Saint-Gaudens, que é na França, e ele se empregou num lugar para ver se a gente ficava definitivamente ali, saindo desse campo de refugiado, que, na verdade, perdeu com o tempo até a ajuda do governo da Bélgica, então não tinha mais como sobreviver. Então, nós fomos para uma cidade pequenininha e saímos de lá do Le Moulin e fomos para lá. E meu pai e meus tios ficaram muito indignados com a situação da França. Eu queria saber a tua infância. Mas eu tenho que falar sobre isso para te dizer isso. Meu pai, então, na época, ele pegou e ele foi para o exército que era, como é que chama? Era a Legião Estrangeira. Era onde os estrangeiros lutavam contra, quer dizer, as tropas aliadas contra o nazismo em qualquer país que estivessem. Então, meus pais e meus tios entraram para a Legião Estrangeira. Mas, como eles eram judeus, eles foram perseguidos. E aí, o comandante dele disse para ele: olha, tua salvação é você atravessar os Alpes e ir para a Suíça. E você vai e atravessa para a Suíça e leva a sua família. Foi assim que, nesse contexto, a gente acabou indo para a Suíça. Rolândia, eu estou perguntando, e o espectador quer saber como é que uma criança, como é que uma criança vive no meio de uma guerra? Como é que uma criança, a tua experiência de uma criança... A minha experiência é que uma criança vive feliz quando é criança mesmo numa guerra. Pois é, então coloca... O que eu quero dizer, porque com essa saída do meu pai, que foi para a Suíça, nós tivemos que seguir o mesmo caminho que ele, e minha mãe, com meu avô, que na época tinha 76 anos, tinha falecido minha avó naqueles dias, nós atravessamos os Alpes a pé, sendo que fomos nessa travessia. Essa travessia foi uma coisa muito, muito complicada, por ser mês de dezembro, eu estava completando meu 1 ano de idade, quando eles atravessaram para a Suíça. Então, chegando na Suíça, a minha mãe ficou também num campo de refugiados na Suíça, onde a gente tinha muitas restrições e passava por muita necessidade. A Cruz Vermelha apareceu lá e ofereceu de casais suíços que se ofereciam para ficar temporariamente com as crianças que estavam nesses campos. E, dessa maneira, a minha mãe primeiro colocou minha irmã, que era mais velha, na casa de uma condessa austríaca, na cidade de Vevey, a cidade onde foi a cidade do Charlie Chaplin, onde viveu o Charlie Chaplin muitos anos. E a minha irmã, então, foi para um castelo, na casa da condessa, se chamava Condessa Imperatori, e ela tinha uma governanta, tinha criança da mesma idade do que ela, tinha professores particulares. Aí a minha mãe achou: gente, por que eu vou fazer meus filhos passarem um sacrifício tão grande, se tem condições de ficarem numa situação melhor? Então ela deixou minha irmã nessa família e eu fui para uma outra família na cidade de Yverdon, que é no cantão francês também, perto de Neuchâtel, que é o Lago de Neuchâtel. E eu fui criada por esta família. Olha só, Rolândia, o programa tem limitações. Tudo bem. Eu falo demais. Eu estou vendo que não vai dar para contar essa história toda, mas como é que você veio para o Brasil? Bom, então quero te dizer que, primeiro, na Suíça, fui uma criança muito feliz, estando nessa família. Mas
existia uma coisa que era muito complicada, é que eu estava sendo criada por pais adotivos, e a minha adaptação com meus pais verdadeiros, depois foi uma fase muito cruel. Quando terminou a guerra, eu sabia que eu tinha meus pais e que eu tinha que voltar para os meus pais. Eu me lembro que das festas na rua, todo mundo... Eu nem sabia que na cidade que a gente morava tinha tanta gente, porque todo mundo foi para a rua, todo mundo festejar o final da guerra, e eu chorava. Eu queria que a guerra nunca acabasse. Olha só, quantos parentes você perdeu nessa guerra? Bom, então, nessa guerra, por parte da minha mãe, eu perdi 3 tios em Auschwitz, que morreram em Auschwitz, um tio que foi fuzilado em praça pública porque ele era maqui, ele era da resistência francesa, e por parte do meu pai, morreu a minha avó, mãe de meu pai, que também morreu em Auschwitz, 2 irmãos do meu pai, e todos os irmãos pequenos tiveram uma outra história, que eles foram, acabaram sendo adotados por famílias canadenses e foram criados no Canadá. A família ficou muito dispersa nisso. E meu pai, voltando à Bélgica, logo depois da guerra, ele foi assistir um filme chamado, eu acho que era Meus Amores no Rio, ou Uma Noite no Rio, que era com Carmen Miranda. E mostrava Copacabana, mostrava o Pão de Açúcar, o Cassino da Urca, mostrava aquelas belezas do Rio de Janeiro. E quando terminou o filme, então tinha uma mensagem do governo brasileiro: imigre para o Brasil está aceitando imigrantes. Aí meu pai estava com o amigo, o irmão, o pai da minha prima, que está até aqui comigo, Madeleine, que está aqui presente, e resolveram se empenhar nessa aventura de sair daquele inferno que era a Europa pós-guerra e vir para o Brasil. E assim a gente veio parar no Rio de Janeiro, com meu pai aqui, chegamos aqui em 1947. E chegou com que idade? Cheguei com a idade de 7 anos. Com 7 anos. Então, como foi agora a tua infância após os 7 anos aqui no Brasil e adolescente também? Bom, então acontece o seguinte... Olha só, eu estou perguntando isso para o espectador notar que a mudança de cultura, de hábito, é um problema que tem que ser resolvido. Vir da Europa após a guerra e chegar num país tropical, eu acho que é uma coisa legal de você falar. Então, eu vou dizer uma coisa. A primeira coisa maravilhosa que a gente tem lembrança da nossa chegada ao Rio de Janeiro, nós chegamos ao Rio de Janeiro à noite. Só íamos poder desembarcar no dia seguinte, de manhã. E nós chegamos, o Rio de Janeiro, com aquela orla, toda aquela Baía de Guanabara, Copacabana, parecia um colar de pérolas, toda iluminada. Foi uma sensação maravilhosa da gente estar chegando num lugar onde, primeiro, era muito estrelado, né? Era muito bonito e parecia, quer dizer, a Baía de Guanabara parecia um abraço que estava nos acolhendo. Foi uma sensação muito, muito bonita. E no dia seguinte, quando a gente desembarcou, foi para o Rio de Janeiro, uma instituição judaica de acolhida, que acolhia os imigrantes na época, e meu pai já tinha decidido vir para Niterói. Então, quero dizer para você que minha primeira residência foi aqui em Niterói, onde eu resolvi fincar aqui as minhas raízes. E que a Europa, para mim, não representava uma fase muito nômade, né? Sem me fixar muito nos lugares. E quando eu cheguei aqui em Niterói, nós fomos acolhidos, principalmente pela colônia judaica, porque a diferença de língua era muito grande, mas existia a língua ídis, que entre os judeus é falada, e meus pais, então, se integraram aqui. E aconteceu um fato muito interessante na chegada deles aqui, que para alugar uma casa, eles precisavam ter fiadores.
Como é que ia alugar uma casa sem fiador? Não conheciam ninguém. Aí ele teve uma sugestão do próprio proprietário da casa. Ele disse assim, olha, eu preciso de um fiador, você vai ser meu inquilino. Por que você não procura a comunidade judaica daqui? E deu o nome das instituições. E meu pai foi e apareceu numa das reuniões, que eram da antiga biblioteca Davi Frischmann, hoje a DAF, e estava na reunião, e meu pai chegou lá e disse assim, olha, vocês não me conhecem, eu sou, como os judeus usavam, um Driner, é um verde, estou chegando hoje, estou chegando no Brasil, quer dizer, verde, ainda não amadureci, né? Estou chegando aqui e eu estou precisando de um fiador. Eu quero saber de vocês, qual de vocês poderia se oferecer para ser meu fiador. Aí eles perguntaram assim, qual é o valor do teu aluguel? Aí meu pai falou assim, 20 mil réis. Na época eram 1.000 réis, né? 20 mil réis. Aí eles contaram quantas pessoas tinham ali presente, e tinham 20 pessoas. Não tem problema, nós seremos responsáveis por 1.000 réis cada um. Nós vamos assinar, seremos 20 fiadores. E assim a gente partido dentro da União Paulista dos Estudantes, UPES. E de lá, dentro dos movimentos, inclusive judaico, que tinha a antiga Casa do Povo, ICIB, onde também tinha um núcleo grande de judeus comunistas, e eu me inteirei ali e passei a ter uma atividade, primeiro estudantil, depois casando também com um homem que tinha as ideias também bem de esquerda. Ele era bem mais velho do que eu. Passei a trabalhar já junto à periferia de São Paulo, nos clubes periféricos, criando os departamentos femininos, trabalhando nos sindicatos, sempre fazendo políticas assim. E tive meu primeiro filho, minha primeira filha nasceu em 62, e em 63 nasceu Eduardo, meu segundo filho, e economicamente a gente não conseguia se realizar em São Paulo, e resolvemos vir para o Rio. Meu pai já estava com uma indústria no Rio de Janeiro, tinha voltado para o Rio, e eu falei, eu só volto para o Rio se for para Niterói, onde já tem meus amigos, onde tem minhas pessoas amigas, e aí acabei voltando para Niterói, onde eu fiquei definitivamente. Cheguei aqui em Niterói, quer dizer, em janeiro de 64, um pouquinho antes do golpe militar. Então, você pode imaginar o tumulto que era essa cidade. Primeiro, eu me lembro de ter participado até do comício do dia 13 de maio, que tinha sido do comício como é que chama, na Central do Brasil, que o Jean Goulart estava presente, tudo, cheguei a participar desse comício. Mas, 13 de março, né, que eu acho que foi. 13 de março. E eu morava numa vila, e nessa vila que eu morava tinha um sindicalista, que ele era um líder sindical dos marítimos, e Niterói tinha passado por algumas coisas que estavam assim, ainda muito vivas na cabeça do niteroense, né, na época. Era o circo, né, que tinha tido o grande incêndio do circo, tinha tido a questão da invasão do povo contra a família, né, da Cantareira, né, que era das barcas, quando teve o incêndio das barcas. E, além disso, ainda tinha tido a morte do Jorge Roberto Silveira. Era uma coisa... Do pai do Jorge Roberto Silveira. Roberto Silveira. Estou até fazendo... Não morreu. Não, Jorge, graças a Deus, ainda que tenha muitos anos de vida. Mas eu digo Roberto Silveira. Então, era um momento aqui muito tumultuado na cidade, e a gente estava com dificuldade de se inserir, eu e meu marido, na política e procurar os companheiros do Partido Comunista aqui. Aí chegou o golpe. Quando aconteceu o golpe, eu acho que todo mundo pensou assim, poxa, eles moram em Niterói, é uma cidadezinha lá do interior, é um bom lugar para se esconder. Todo dia batia gente na minha casa, querendo guarita para se esconder, vinha de São Paulo, vinha do Rio, a gente quer ficar aqui. O sindicalista, meu vizinho, o nome dele era Ney, ele dizia assim, pelo amor de Deus, aqui eu sou uma pessoa muito visada, é o lugar onde é mais perigoso de vocês estarem, você botar esse pessoal para fora. Rolando,
Niterói foi o centro da ditadura, por incrível que pareça. O estádio Cárdio Martins foi o único estádio do Brasil que foi um estádio presídio. Todos os quartéis estavam cheios, as delegacias estavam cheias, todos os presídios estavam cheios, e todos os Muitos nazios. amigos meus estiveram lá. Então, o estado do Cárdio Martins foi o centro da ditadura. O Pinochet copiou isso aqui do Brasil e de Niterói. Bom, Rolando, Eu sei olha que só. Calma, calma. Está no sol, calma. Olha só, a Rolando, além de falar a sua vida no Pulando a Cerca, vai lançar o livro dia 15 de dezembro. vai ser quarta-feira que vem. Quarta-feira, às 17h30, é lá no Museu do Ingá. Calma, às 21 horas, no Museu do Ingá. Vamos mostrar o convite, que o livro chama-se Meus Companheiros de Viagem. Cadê o livro? O livro está aqui. Olha só, a data, no Museu Uningá, e o livro está aqui. Dá para ver? Olha só, Rolando, o programa é Pula Cerca, mas não é ilimitado. Vamos falar, você vai lançar o livro, certamente vai todo mundo estar presente no Palácio Uningá, quarta-feira, após 5 horas da tarde, até às 9, 10 horas, 11, 12, meia-noite. Por que os meus companheiros de viagem, e fala de alguns companheiros dessa viagem? Bom, eu coloco meus companheiros de viagem pelo seguinte, porque eu acho que essa trajetória que a gente tem na vida, na verdade, nunca faz sozinho, a gente faz sempre com vários companheiros. E muitos desses companheiros ainda estão vivos e muitos já se foram. Mas foi maravilhoso ter tido a oportunidade, o privilégio de ter convivido com vários desses companheiros que hoje já não estão. Então, diga quais são os vivos e os não vivos. Bom, eu quero dizer o seguinte, que participei de vários movimentos sociais, inclusive o Centro da Mulher Brasileira, que foi um dos movimentos precursores, né, que iniciou o movimento realmente pela anistia e pela derrubada da ditadura. E eu tive grandes amigas ali, Eloneida Astuda, que é uma das pessoas que eu tenho uma tristeza muito grande, porque ela sempre dizia que ela faria o prefácio desse livro, e eu não cheguei a escrever com ela em vida. Essa é uma das pessoas que eu tenho uma lembrança muito grande. Carmen da Silva, que foi uma jornalista também, e que também fez parte do Centro da Mulher Brasileira. Alcione Batista, que também foi professora da UF, historiadora, que também já se foi, e que também são pessoas que assim, eu guardo na lembrança com muito carinho. E Sérgio Aroca, que foi um grande companheiro, deputado federal, infelizmente foi embora muito cedo, mas que eu gostaria muito de lembrar. Quero lembrar o Brizola, o João Goulart, tantas pessoas que passaram por aí, o próprio Juscelino, né, Kubitschek, que foi uma pessoa tão importante, e as pessoas que lutaram, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, quantas pessoas, né, pisaram, né? A gente teve a oportunidade de estar no mesmo palanque. Eu digo assim, em vários momentos a gente se separa por até opiniões divergentes na política, mas um dia a gente pisa no mesmo palanque, é um companheiro de viagem que a gente não vai esquecer. Pode ter seguido até caminhos diferentes com o tempo, mas não deixou de ser um companheiro de viagem. O próprio Lula, quantas vezes aqui em Niterói,
né? Então, eu acho que eu quero, nessas minhas memórias que eu escrevo nesse livro, eu tento colocar sempre um momento político, do momento que estava acontecendo, daquele momento da minha vida. As mudanças, que eram mudanças na minha vida, mas, ao mesmo tempo, na política. E eu tive a questão fui sequestrada. Meu advogado maravilhoso, que teve aqui a semana passada, Modesto da Silveira, foi quem, inclusive, foi uma das pessoas que me defendeu e defendeu tantas outras pessoas. Quantos outros, né, advogados participaram disso? O Jansen, né? Tem, como é que chama? Tem até amigas minhas hoje, Comba Marques, que a gente assistia quando tinha oportunidade de poder assistir às defesas maravilhosas que eles faziam, mas era tudo carta marcada e todo mundo saía, de qualquer maneira, condenado. E eu tive um companheiro de viagem nessa história, no meu segundo casamento, que foi Sebastião Paixão, que hoje é presidente do PPS, meu grande amigo, já não vivemos juntos, mas tivemos uma parceria, vamos dizer, uma vida comum, que foi assim, de cumplicidade, de muito amor e cumplicidade. Ele levou 3 anos preso e eu participei dessa questão da vida dele como preso, onde eu relato isso no livro. E das pessoas vivas aqui do município, que eu gostaria de falar algumas pessoas. Maria Felisberta, professora Maria Felisberta Batista da Trindade, eu acho. Que é uma pessoa que eu acho que todo esse município deve muito a ela. Nós temos outra pessoa que a gente nunca pode deixar de falar, é na Ismênia Martins. Ismênia, que era uma mulher que sempre foi uma mulher, vamos dizer, de sociedade, mas, na verdade, foi uma mulher que participou de tudo. Temos a Satier, né, pessoas que participaram do Centro da Mulher também, que estão vivas até hoje. Eu acho que tem muitas pessoas aqui nesse município que merecem ser engrandecidas. E, além do pessoal dos movimentos, até associativo de moradores, que também teve muita gente que lutou contra esse momento. Pela anistia, o próprio MDB, na época, era o chaguismo, o amaralismo, aquela coisa que eu descrevo no meu livro, assim, com muito carinho, todos esses momentos. Olha só, quando você escreveu esse livro, dos vários momentos que você viveu, o livro é de memórias. Quando você publica o livro e torna a público o livro, todos vão ser os seus companheiros de viagem. O livro tem essa função, tornar qualquer pessoa teu companheiro de viagem. Essa é a função do livro. E o livro é um grande companheiro de viagem sempre. Sempre. Então, o Pulando a Cerca, quando convidou você, além de você contar uma parte da tua vida, os teus companheiros de viagem, o livro serve exatamente para isso. O livro nunca pode terminar que é o maior companheiro de viagem e de vida de cada um de nós. E que cada um colocasse um pouquinho da sua vida, como Pulando a Cerca. Aqui no Pulando a Cerca, não se fala ele, se fala assim, eu fiz, eu não fiz, eu faria, eu não faria. E tudo aqui não tem o professor, o doutor, tem a pessoa. E o livro é tipicamente feito de uma pessoa que passa para outra pessoa. Então, o lançamento dos meus companheiros de viagem é todo mundo, é a humanidade toda. É verdade.
Eu só queria dizer uma coisinha para você. É que eu tive uma ajuda muito grande, que é um rapaz que tem a idade do meu filho, chamado Luiz Attar, que organizou esse meu livro. Porque tinha muita coisa escrita, mas precisava de uma organização. E ele, uma vez, ele disse assim para mim: curte bastante o momento da criação, porque depois que o livro estiver aí, vai vir crítica, vai vir vai falar, mas pelo menos você curtiu. Então, quero dizer que escrever esse livro, para mim, foi a maior curtição. Adorei ter feito, recordar essas coisas, ter feito essas lembranças. E espero que esse livro agrade a todos. Pulando a cerca, eu espero que realmente esse livro vá... mesmo, como eu digo assim, me tirando minha roupa, me deixando bem vulnerável, mas que agrade as pessoas. Olha só, Rolândia, vamos finalizar dizendo o seguinte: você colocou que na guerra, apesar da guerra, a criança consegue ser feliz. É verdade. Então, o livro é uma guerra que cada um faz contra a realidade. Mas, para ser feito qualquer livro, tem que ser uma criança que, apesar da guerra, consegue ser feliz. Exatamente. E eu tento procurar fazer isso do livro, mostrar o otimismo. Então, qualquer criança, apesar de toda a dificuldade, sofrimento, angústia, consegue ainda ser feliz, porque passam-se as guerras, mas as pessoas continuam. De guerra em guerra, nós continuamos. É verdade. E, para continuarmos, tem uma coisa fundamental: os companheiros de viagem. Pode ser a família, o amigo, a amiga, tem que existir coletivamente. Exatamente. Senão a vida é uma tortura total, igual a ditadura fez aqui no Brasil ou outro lugar. Em qualquer lugar. Perde o sentido da vida. E o sentido da vida é tornar público os nossos companheiros de viagem. Eu quero te agradecer muito a oportunidade de você ter me dado, de estar aqui falando um pouco sobre o meu livro. Eu não dei, quem dá quem dá a população, o canal é público. E eu quero dizer que eu considero você, a partir de hoje, um grande companheiro de viagem. Sempre fui. Sempre fui. Eu estava esperando você há 5.000 anos para sentar aqui e falar disso. Não é? A cultura judaica tem 5.000 anos. É verdade. Então eu espero há 5.000 anos. Qual é o problema? Então vamos terminar este programa cantando. Cantando? Você vai cantar em Yiddish. Olha só, Yiddish